No versículo 4 ao versículo 8, então, deste primeiro capítulo do livro de Apocalipse. A palavra de Deus diz o seguinte, acompanhe aí a minha leitura com os olhos na sua Bíblia. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, eu sei que às vezes a gente não para pensar nisso, mas inconscientemente a gente liga para isso. Quando alguém se dirige para nós, ou se dirige a nós, e nos cumprimenta, faz diferença quem é essa pessoa nos cumprimentando e como elas se achegam a nós. Faz toda a diferença. Então imagine que você tem alguém que admira na sua cabeça. Alguém que você gosta muito, gosta de ouvir, alguém que você quer bem. Quando essa pessoa vem até você e ela vem calorosamente, ela vem com alegria, com entusiasmo, isso tem um impacto diferente sobre a sua vida. Porque além da admiração que você nutre por essa pessoa, você foi abordado de um jeito que você sequer esperava, talvez. Isso faz diferença. Deveria, pelo menos, fazer diferença. Nós que somos seres relacionais e que temos um bem-querer das pessoas. Agora, imagine o próprio Deus se achegando aos seus e os cumprimentando, os abordando, falando com eles. Isso não deveria ser uma coisa comparável a qualquer outra. Não deveria ser comparável a qualquer outro indivíduo. Conta-se uma história de que antes de se converter, o escritor C.S. Lewis, apesar da sua genialidade, já era um gênio, já era um homem brilhante em muitos aspectos, ele era ateu nessa época e não cria no cristianismo bíblico. Antes de se converter, C.S. Lewis, o escritor das famosas Crônicas de Nárnia, ele não era cristão desde sempre. Era um gênio já, mas era ateu. Certa vez, conta-se que Tolkien, um grande amigo dele, que é escritor de uma outra obra famosa chamada O Senhor dos Anéis, eles eram amigos, esses escritores, Tolkien o abordou com respeito, abordou C.S. Lewis com muito respeito e de maneira muito acolhedora. E não foi qualquer conversa que eles tiveram chance de conversar sobre coisas profundas, coisas sobre fé, que ainda C.S. Lewis não nutria ou não tinha, e isso causou um grande impacto sobre a vida de C.S. Lewis. C.S. Lewis já admirava Tolkien, mas esse encontro, agora pessoal, em que eles puderam se cumprimentar e conversar sobre coisas grandiosas e profundas, causou uma grande diferença, um grande impacto. E C.S. Lewis narra isso em alguns dos seus livros, contando que isso teve, de fato, uma grande diferença sobre a maneira como ele lidou depois com a fé cristã. Antes era ateu e agora ele começou a se abrir mais pelo simples fato de alguém que era e se dizia cristão, pelo menos, ele abordou de uma maneira carinhosa, respeitosa. Parece estranho porque isso talvez não seja algo projetado, mas isso nem por isso foi uma coisa que não teve o seu valor. Agora, de novo, irmãos, eu lembro vocês, de maneira muito superior, ser saudado, cumprimentado, abordado pela Trindade, como aqui nós vemos no livro do Apocalipse, não deveria ser algo meramente litúrgico, como algo meramente literário. Era muito comum que as cartas do Novo Testamento, eu acho que não é segredo para vocês, quando você lê as cartas de Paulo, por exemplo, que haja uma saudação aos Efésios, aos santos que estão em Corinto, por exemplo. Essa era uma saudação.
E aí você se apresentava de uma maneira que fizesse sentido e que fosse pertinente àqueles com quem você estava se relacionando por meio da carta. Isso faz diferença. A gente está na era do WhatsApp e às vezes a gente já manda o que a gente quer. Às vezes nem saúda alguém e nem conversa de maneira assim, bom dia, você está bem, está tudo bem e tal. A gente às vezes pula essas etapas, acaba indo logo direto ao ponto e talvez isso nos escape um pouco mais. Talvez isso não faça tanto sentido para nós numa primeira olhada, como era o caso aqui. Porque nós estamos vendo que o livro de Apocalipse é uma revelação e é falado, essa revelação revela a profecia ou o ensino de Deus, o alerta de Deus sobre coisas importantes. Mas o que ainda nós não tínhamos visto até aqui, é o segundo sermão, nós vimos no primeiro na semana passada, é que isso também é escrito num modelo de carta. Então esse era um modelo muito pessoal e era muito útil e era preferido também destes nossos irmãos do passado, os apóstolos, especialmente usando essa técnica, esse método para se relacionar com aqueles crentes da igreja de Deus. Então aqui nós vemos o coração ser aquecido, o coração nas chamas do amor de Deus. Inclusive, se as crianças quiserem desenhar, elas podem desenhar para ilustrar isso, um coração em chamas, um coração que é aquecido pelo amor de Deus. Não um coração que se consome por isso, mas um coração que é aquecido pelo carinho de Deus, o carinho do seu Pai, da Trindade de maneira muito especial. Nós já vimos aqui no primeiro sermão que o livro de Apocalipse então é uma revelação. E é uma revelação celestial dada por Deus através de Jesus Cristo. E isso para que essa revelação fosse entendida e fosse também proclamada, falada, anunciada e era testemunhada por João. É isso que nós vimos nos 3 primeiros versículos. Além disso, nós já vimos também que esse livro, ele revela o que Deus faz e já fez através de Jesus Cristo, que ao mesmo tempo, Jesus Cristo é o mensageiro, é aquele que entrega, leva essa mensagem, e ele mesmo é o conteúdo dessa revelação. Isso porque, como já lembrei a vocês, aquela expressão revelação de Jesus Cristo pode ser entendida tanto acerca de Jesus Cristo, como vindo dele, ou por meio dele. Pode ser sobre ele e por meio dele, as duas coisas cabem muito bem. Nós ainda vimos no versículo 1 ao versículo 3, que João é chamado a dar um testemunho, como se fosse testemunhar num tribunal, dizendo sempre, claro, a verdade acerca do que ele viu, e os cristãos que estavam ouvindo essas coisas em primeira mão, em primeiro lugar, lendo essas coisas, eles foram chamados, convocados por Deus a viver esse evangelho, mesmo em momentos de perseguição. É isso que nós vemos. João, chamado para dar testemunho do que viu, e que isso deve afetar a maneira como você se conduz, ou mesmo que essa situação em que você vive seja uma situação de perseguição. Além disso, nós já vimos que Apocalipse tem um objetivo de transformar e não apenas de informar. Nós deixamos isso claro. Deus não está no livro de Apocalipse dando assim informações sobre datas e agendas sobre o fim do mundo para que a gente tenha essas informações de maneira, vamos dizer assim, privilegiada. É verdade que nós temos informações privilegiadas aqui, mas o objetivo não é esse. Não é dar esse tipo de informação, mas transformar a maneira como nós nos conduzimos neste mundo, mesmo debaixo de perseguição. Esse é o objetivo, que nós obedeçamos esse livro. Não é só para a gente saber o que ele diz, mas para vivermos o que ele diz. Portanto, mesmo em meio ao sofrimento, os crentes são chamados à fidelidade. É isso que nós vimos. Mesmo que haja sofrimento forte, pesado, os crentes no livro de Apocalipse são chamados para viverem de modo fiel, certos da vitória que pertence a Cristo, que aqui é carinhosamente e pertinentemente chamado de o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas está glorificado. Então hoje nós veremos que João se dirige a essas 7 igrejas, numa região que hoje é chamada Turquia, mas que antigamente era chamada de Ásia Menor, hoje em dia é a Turquia. João se dirige a 7 igrejas que tinham naquela região, tinham mais, mas ele se dirige a 7 igrejas, e essas igrejas elas acabam simbolizando, representando
todas as igrejas de Cristo em todas as épocas. Porque nós veremos o número 7, no livro de Apocalipse, é geralmente um número, se não sempre um número que fala de perfeição e completude. Tá? Então, 7 aqui é um número muito especial, um número chave no livro de Apocalipse, e 7 igrejas são escolhidas para receberem essa carta em primeiro lugar. Nós veremos ainda que o Apocalipse também é, então, uma carta, e que, além de ser uma profecia, então, escrita no gênero apocalíptico. Nós já falamos sobre o gênero apocalíptico, por isso que tem um livro de Apocalipse. Esse gênero apocalíptico era aquele que tinha muitas figuras diferentes. Você tem imagens de anjos, de demônios, você vê batalhas, você vê figuras muito simbólicas. Tá? É muito comum nesse gênero. Mas esse também é uma carta. Aqui, nesse trecho inicial do livro, nós encontramos temas que serão desenvolvidos no livro inteiro. O que nós vemos aqui do versículo 4 ao versículo 8 são coisas que são retomadas, que João vai pensando depois e vai selecionando em momentos específicos do livro inteiro para desenvolver. O Deus eterno, o Deus trino, revela a sua soberania sobre a história, sendo o mesmo que livrou Israel, por exemplo, do Antigo Testamento, e continua a libertar o Israel do Novo Testamento, o seu povo, em meio às adversidades. É isso que a gente verá. Isso tudo tem o objetivo, irmãos, de nos mostrar, ou de nos encorajar a, mesmo perseguidos, permanecermos fiéis, confiando na autoridade soberana de Deus, cujos planos certamente nos conduzirão à glória eterna. Então veja. No começo, ele está dizendo que esse livro é um livro de revelação. É uma revelação que é dada por meio de Jesus Cristo e sobre Jesus Cristo. Essa revelação foi dada para a nossa obediência. Mas agora, do versículo 4 ao 8, está se apresentando quem é que diz isso, afinal de contas. E isso faz toda a diferença. As descrições sobre Cristo e sobre a Trindade, de maneira muito especial nesse trecho, oferecem encorajamento para nós. É assim, Deus me mandou uma carta. Eu estou em perseguição e ele se revela quem é, e isso faz diferença sobre a maneira como eu me conduzo nesse mundo mesmo em meio à perseguição. Nós veremos esse trecho em duas partes. Do versículo 4 ao versículo 6, nós vemos que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade é glorificada ao conceder uma nova identidade à igreja. E isso, de novo, claro, Deus não gasta palavras à toa, isso é importante para nós. A Trindade envolvida em nos conceder uma nova identidade. A obra redentora da Trindade resulta numa nova posição, numa nova identidade em quem nós somos. Isso para que Deus seja glorificado. Veja, no versículo 4, no início, nós vemos primeiramente que João está se dirigindo e abordando as 7 igrejas que se encontram na Ásia, que, como já disse, representam todas as igrejas de todas as épocas, em todos os lugares. O número 7 é sempre visto na Bíblia como um sinal de completude ou plenitude. Você pode ver, por exemplo, quando lá no livro de Levítico, você vê que quando o pecado fosse cometido, o sangue de um novilho deveria ser aspergido 7 vezes diante do véu do santuário. Isso era uma maneira de ilustrar o perdão completo de Deus. Não é 6 vezes, não é uma vez. É o perdão completo, não ficou nada de fora. Então era uma maneira de ilustrar, não é porque o número 7 tem um poder mágico. Não, o número 7 ali era simbólico. Aqui também é simbólico. Nós vemos, por exemplo, lá no livro do profeta Zacarias, e também vemos retomada esse entendimento aqui no livro de Apocalipse, por exemplo, das 7 lâmpadas do templo. Aquelas 7 lâmpadas, você deve se lembrar daquela menorá, do castiçal, geralmente lembrado pelo povo judeu. Aquelas 7 lâmpadas eram uma ilustração do Espírito Santo. Aquilo era os 7 Espíritos, que mostram a obra eficaz e universal de Deus sobre a terra. O Espírito Santo é aquele que enche toda a terra, governa toda a terra, é aquele que manda em todos os lugares. É por isso que a expressão em toda a terra é vista, inclusive, no livro de Apocalipse, fazendo referência aos 7 Espíritos e ao número 7 de maneira geral. Da mesma forma, você deve se lembrar dos 7 dias das festas judaicas. Era comum
Você olhava as festas judaicas, algumas delas tinham lá períodos de 7 dias de intervalo entre elas. Algumas duravam 7 dias. Você deve se lembrar dos 7 dias da criação. Nós nos lembramos também que Deus completou a sua obra em 6 dias e no 7º descansou. Ali está a semana, a agenda completa que perpassa todo o mundo. Nós lembramos, por exemplo, da marcha de Jericó ao redor da cidade, 7 vezes também. Esse número 7 sempre foi carregado como um número de completude. Façam a obra completa. Aqui nós vemos as 7 igrejas da Ásia Menor, sendo cidades-chave, cidades principais daquela província romana, mas que representam todas as igrejas de todas as épocas. Nós, como já falei, tínhamos mais cidades, mais igrejas em outras cidades, mas até mesmo se você olhar o mapa, quase faz um círculo completo, e essas cidades são cidades que encaminham a outras cidades, portanto, a outras igrejas. Levar essas cartas até essas igrejas era levar a todas as igrejas daquela época, porque deveriam ser espalhadas, elas deveriam ser levadas a outras cidades. Ainda no versículo 4, mas já entrando no versículo 5, nós vemos que João abençoa essas cidades com a graça e a paz que procedem da Trindade Santíssima. E, de novo, isso não é uma coisa banal, não é um recurso retórico cultural, por exemplo, o nosso bom dia. Aqui, graça e paz estão ligadas à obra do Senhor e elas só podem existir de fato àqueles que recebem essa carta se Deus conceder essa graça e essa misericórdia, essa paz. Como nós vemos, graça e paz, esse desejo, essas bênçãos sendo invocadas. Como em outras epístolas do Novo Testamento, nós vemos que graça e paz são desejos que são condicionados pelo conteúdo da carta e pela situação histórica dos leitores. Ou seja, faz sentido João também dizer graça e paz para a gente perseguida. Eles precisam da graça de Deus e da paz do Senhor. Veja, os leitores cristãos, eles precisavam da graça para que eles pudessem preservar em fé. Como é que eles iam continuar fiéis se não fosse a graça de Deus amparando eles? Faz sentido, então. Eles precisavam de paz porque, em meio à adversidade de tumultos externos, eles precisavam da paz interior. A paz interior, mesmo que tudo ao redor esteja caindo, desabando. Essa graça e essa paz só podem vir de Deus e faz sentido que João fale a eles e deseje isso a eles. Ao se referir a Deus como aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, no versículo 4 ainda, João faz referência a uma expressão que nós já vimos aqui, inclusive nas aulas de escola bíblica, o eu sou, ou Iavé, Jeová, se você quiser. Esse Jeová, Iavé, eu sou, é visto lá a primeira vez como Deus se revelando de maneira especial ao seu povo no livro de Êxodo, no capítulo 3. E ali Deus estava se apresentando como eu sou e que era aquele que iria salvar o povo. Era no contexto em que ele iria tirar o povo do Egito. E em Êxodo 3,14, então, o eu sou se apresentou como o único que poderia livrar o seu povo das adversidades esmagadoras do Egito. Quando Deus disse lá atrás, eu sou, vai livrar vocês, eu sou o único que pode fazer isso. Tirar vocês debaixo da opressão. Mais tarde, o profeta Isaías, ele também pega isso, essa verdade, esse eu sou, para mostrar que somente o eu sou seria capaz de tirar o povo do exílio da Babilônia. Deus iria mandá-los para lá, como parte da disciplina deles, mas só Deus poderia tirar. Então, 2 contextos do Antigo Testamento em que o eu sou aparece ligado à libertação e o livramento que ele promove ao seu povo. Aqui, Deus continua se apresentando como Deus que não apenas livrou lá no passado, mas é alguém que continua sendo libertador do seu povo. E esse povo estava sofrendo, irmãos. Só que agora o sofrimento era debaixo do Império Romano, porque o Império Romano impunha grandes perseguições aos cristãos. Não bastasse o Império Romano, o Estado, o governo, você tinha também os judeus. Alguns judeus perseguiam o povo de Deus. Claro que faz sentido Deus te dizer, eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. O Deus que nessa condição, nessa apresentação, sempre livrou o seu povo. Ele continua capaz, portanto, de cumprir a profecia
e livrar o seu povo apesar das adversidades esmagadoras, seja no Egito, seja na Babilônia, ou seja aqui em outras nações. Para você e para mim, inclusive. Dessa forma, João quer inspirar confiança na direção soberana de Deus de todos os assuntos. Deus manda em todas as coisas. Ele tem o governo de todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Isso deveria nos levar à coragem, a mantermos fidelidade. Porque se isso não faz diferença para você, se você não crê nesse Deus desse jeito, você não tem um amparo, você não tem um seguro. Você vai passar por dificuldades, mas vai passar de que jeito? E tentando forças onde? Esse povo estava sendo apresentado a única forma de conseguirem serem corajosos, serem animados e confiantes em meio às perseguições, porque afinal, o Deus que se dirigiu a eles é aquele eu sou, que sempre livrou o seu povo e continua livrando o seu povo. Então ele não iria falhar agora. Além disso, ainda no versículo 4, nós vemos que João diz que essa graça e paz também se originam da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e essa referência aqui é o Espírito Santo, uma forma diferente de se referir a ele. E esse número 7, como já falei, é mais uma vez um representante da plenitude. E é uma lembrança daquilo que o profeta Zacarias falou no capítulo 4, no qual aquelas 7 lâmpadas representavam um só Espírito que traz graça para a edificação no templo. Naquela ocasião, lá em Zacarias, as 7 lâmpadas representavam os 7 Espíritos, o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus é que edificava o templo. Essa era a visão, essa era a imagem lá. Apocalipse 4, nós vamos chegar lá se Deus quiser, identifica as 7 lâmpadas diante do trono com os 7 espíritos. Então o livro está fazendo essa ligação. Ou seja, a partir disso, nós temos que o Espírito de Deus nos capacita a nos tornarmos o templo no qual Deus habita. Olha isso, irmãos. A maneira como João está se referindo a eles, aqueles perseguidos nossos irmãos do passado, é dizendo que o Deus que sempre livrou o seu povo agora está com eles e vai livrá-los. Mas também é o Deus que habita por seu Espírito no seu povo e edifica o seu povo. O Espírito Santo é necessário, é claro, para conceder essa graça e essa paz. Porque até então, irmãos, podem ser só palavras. Graça e paz. E aí, como é que essa graça e essa paz, desejada e orada a Deus, chega no seu coração? Pelo Espírito. E ele é os 7 Espíritos. Ele está em todos os lugares. Ele atinge todos os crentes nessa atuação. É a atuação do Espírito também que será necessária para que os crentes respondam com obediência às palavras proféticas aqui. Como é que eles cumprem o versículo 3 que diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nele escritas? Como? O Espírito de Deus. É por isso que os 7 Espíritos, ou o Espírito de Deus, está envolvido nessa abordagem. E por fim, no versículo 5, diz que essa saudação também é parte, ou é da parte de Jesus Cristo, dito aí como a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aqui, então, João está citando o Salmo 89. Ele está lembrando, citando não, ele está fazendo referência ao Salmo de número 89. Nós vemos lá no versículo 27 e no 37, onde essas 3 expressões são usadas falando da aliança de Deus com Davi. E Jesus Cristo é o filho de Davi. Então Jesus Cristo é aquele que cumpre de maneira inigualável e suprema, final, aquele salmo. O Salmo fala, por exemplo, lá no Salmo 89, que o rei governaria sobre os seus inimigos e que a sua descendência se assentaria para sempre no trono. Jesus Cristo é aquele que está entronizado. Ele é o filho de Davi que está à destra do Pai nas alturas. E ele governa sobre tudo, inclusive, lá no Salmo 89 e aqui, sobre os inimigos. Os inimigos do povo de Deus, aqueles que inclusive o perseguiam, o povo de Deus, não estavam fora dos domínios de Deus. Muito pelo contrário, Deus os governava como governa qualquer coisa. Ele tem todo esse poder. Em primeiro lugar, então, Cristo é chamado aí de a fiel testemunha. A palavra testemunha, eu já falei com vocês e vou lembrar várias vezes aqui.
A palavra testemunha também pode ser traduzida por mártir. Mártir geralmente nos lembra aquele que morre por uma causa. E nesse caso, embora nem sempre uma testemunha ou um mártir fosse levado à morte, ele estava tão comprometido com a causa que ele morreria se fosse preciso por essa causa. Essa é a ideia. E Jesus Cristo é o fiel mártir. É aquele que revelou Deus de um modo tão perfeito, ao custo, inclusive, da sua vida. Esse é Jesus Cristo. As palavras e a conduta de Jesus diziam algo sobre Deus, por isso que ele testemunhava sobre Deus. E de modo muito perfeito, ele testemunha de Deus de modo perfeito, e ele acabou sendo levado a ser perseguido e morto. Pense só, Jesus Cristo, testemunha perfeita, fala de Deus como ninguém, e ele foi odiado. Ele foi perseguido e morto, sem mover 1 milímetro do seu testemunho. Mesmo na cruz, ele continuou testemunhando de Deus. Aparecendo logo de cara, então, essa menção ao testemunho fiel de Jesus é importante aos seus seguidores sofredores. Porque Jesus não está dizendo assim, vá lá e sofra. Espero que você tenha chances. Ele diz, eu fui o primeiro e pedi para vocês me seguirem. Eu sou a fiel testemunha. Então eu estou chamando vocês a um tipo de fidelidade que se inspira e tem a mim como exemplo. É por isso que ele é apresentado como fiel testemunha. No capítulo 12, nós veremos, por exemplo, que aqueles que vencem o dragão o fazem só por causa do sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e porque não amaram a própria vida, amaram mais a Deus. A vida, nesse caso, foi dada porque Deus era digno e os cristãos estão seguindo esse que é a fiel testemunha. Isso é simplesmente seguir o exemplo de Jesus Cristo, que também não amou a sua vida, mas amou a Deus acima de todas as coisas, mesmo que isso custasse a sua vida. A segunda coisa que Jesus é mencionado é como primogênito dos mortos, por causa da sua ressurreição, no qual inaugurou uma nova criação. Vamos lá, primogênito dos mortos é aquele que primeiro saiu, ou o primeiro fruto da ressurreição final. Então a ressurreição final é uma certeza, inclusive e principalmente porque Jesus Cristo ressuscitou. Mas ele não morreu mais. É claro que outras ressurreições aconteceram antes da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Eles ressuscitaram, mas eles morreram de novo. Agora, Jesus Cristo, ele ressuscitou, e ele ressuscitou tal qual nós ressuscitaremos no final, para nunca mais morrer, com um corpo imortal, glorificado. É por isso que ele é chamado de primogênito dos mortos. E nessa ressurreição, Jesus Cristo inaugura a nova criação. Então, nós já temos um vislumbre do que será a nova criação e de como nós seremos, em certo sentido, porque Cristo já ressuscitou. A terceira coisa que nós vemos aí é que Jesus Cristo é chamado de soberano dos reis da terra, acima, então, dos tronos dos reis deste mundo. E não só os reis desse mundo, mas sobre qualquer autoridade. Lembre-se, por exemplo, do dragão, de novo no capítulo 12. Quem é que reina sobre ele? Cristo. Ele tem o trono acima de todos os tronos, de todas as autoridades. Você deve lembrar de Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, dizer que toda autoridade foi dada no céu e na terra a ele. Aqui é uma lembrança disso. Por fim, da segunda parte do versículo 5 até o versículo 6, nós vemos que, como resultado do que João considerou até aqui, ou também a partir do Salmo 89, como já vimos, João está louvando a Deus através da obra de Cristo. E esse louvor a Cristo, a Trindade, resume o motivo, o instrumento e o objetivo da redenção que Cristo opera. O primeiro motivo, ou a base da redenção, é o amor de Deus em Jesus Cristo. O versículo 5 diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Essa é a base, o motivo de nós termos sido libertados, o amor de Deus. Então, dizer isso, que eles são amados, a ponto de se provar que eles foram amados pela libertação e pelo lavar do sangue de Cristo, dizer isso a gente perseguida, que é odiada pelo Estado, é odiada pelos judeus e por outros, deve fazer diferença. Quem me ama?
Deus me ama, mesmo que ninguém mais. Ele provou o seu amor, inclusive, me livrando dos meus pecados. A segunda coisa que João fala, agora ele fala do instrumento da nossa redenção, o sangue de Cristo. Ele liberta ou nos lava dos pecados. As duas possibilidades existem aí, inclusive algumas Bíblias podem traduzir o termo que está ali por libertou, por lavou, que as duas coisas ocorrem mesmo. E a terceira coisa que nós vemos é o objetivo da redenção, que é descrito usando termos de figuras do Antigo Testamento. Reino e sacerdote, ou sacerdócio. O versículo 6 diz, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, diz João. Versículo 6 mostra que João nos tornou os crentes um reino. Pensa isso, falar que eles são um reino, no lugar eles são rejeitados. Eles não têm espaço, às vezes, no comércio. É por isso que isso tem a ver, inclusive, com o número da besta. Eles não podiam comprar e nem vender, porque eles eram marcados pelo Estado ou por outros como aqueles que não podiam ter um espaço no comércio. Não compre deles. Eles não adoram o imperador. Não podem, eles não têm licença. Eles não têm alvará de funcionamento. Eles não podem vender os seus produtos, nem comprar nada, porque eles são crentes. Eles são reino. Jesus está dizendo, ou João está escrevendo aí deles serem reino e sacerdotes. Por quê? Porque, como reino, eles têm uma posição já exaltada. Eles já estão assentados com Cristo nas alturas. Lembra de Paulo escrevendo, por exemplo, aos Colossenses, capítulo 3? Ele fala que nós já estamos assentados nas regiões celestes, por isso nós devíamos pensar das coisas do alto e não das da terra. Outra coisa é que eles são sacerdote. O sacerdote, irmãos, eles tinham esse poder ou essa função de intermediar, de representar. Então, o que ele está dizendo aqui é que eles foram colocados como sacerdotes ou intermediários da revelação de Deus, que ensinavam da palavra de Deus, que falavam das coisas. É por isso que, como nós lemos durante a liturgia no início do culto, nós lembramos o que Pedro escreveu. Nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real, nação santa. Não importa a condição. Mas se eu estiver na melhor condição. Não. Vocês são em ponto final, mesmo que seja na pior. Então, irmãos, nós vemos aí, inclusive no versículo 6, terminando, que o objetivo último dessa ação divina, de salvar e restaurar, é pela qual Deus é louvado, é a sua glória, porque diz aí, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele adora a Deus por isso, por causa dessas coisas que aconteceram aqui. E não tem como você não responder a tudo isso que Deus fez, mesmo que você esteja nas piores condições, que não seja adorar. Que não seja glorificar a Deus. A Ele seja realmente a glória e o domínio. Quando você, irmãos, então está enfrentando perseguição do Império Romano, como era o caso desses nossos irmãos, é importante lembrar que acima de todos os tronos existe um trono maior. Acima de todos os governos só resta um que realmente governa sobre todas as coisas de maneira inigualável. E quem está assentado nesse trono é o teu Deus, é o teu Senhor. Não é o do vizinho. Espero que você não seja. Espero que você o reconheça e viva para esse que é aquele que se assenta no trono. Ele é chamado de soberano dos reis da terra. E mais do que isso, João mostra que Jesus Cristo, como Rei Supremo da família de Davi, cuja morte e ressurreição resultaram no seu reinado eterno e no reinado daqueles que creem nele. Porque eu e você, por estarmos unidos a Cristo, fomos transformados em reino. Ele é o Rei soberano de todas as coisas. Você é parte do reino de Deus. Não importa quão insignificante as pessoas acham que você é, quão desprezíveis, quão irrelevantes. O que o crente tem para contribuir para nós, por exemplo? Irmãos, nós somos reino e nós temos muito a contribuir. Se tem gente que pode, de fato, com o evangelho nas mãos, com o evangelho na língua, falar das coisas pertinentes a todos os povos dessa terra, somos nós. Isso não é motivo para você se orgulhar, porque a glória é só dele. Você não se gloria, você gloria a ele. Mas nós devemos então reconhecer em nosso coração a posição em que Deus nos colocou por causa da nossa fé em Jesus Cristo. A igreja tem uma função de sacerdócio, irmãos, em relação ao mundo. Eu e você, juntos. Porque nos foi dada a verdade do Evangelho a ser compartilhada para o mundo.
mesmo que em momentos e no processo de sermos perseguidos. Enquanto somos perseguidos, podemos partilhar e compartilhar da verdade do Evangelho. E nesse ato de compartilhar o Evangelho, irmãos, nós exercemos a função de sacerdotes, levando ao mundo a única oportunidade de reconciliação. É isso que o sacerdote fazia. Ele manipulava, no bom sentido, ele administrava, então, os sacrifícios, os elementos que eram necessários para você conseguir o perdão. Você levava isso, você organizava essas coisas. A igreja compartilha do sacerdote e do reinado de Cristo. Ele é o soberano dos reis da terra. A igreja, na medida em que participa do seu sofrimento e experimenta a morte, o poder da ressurreição, ele também coloca-se acima dos reis da terra. Paulo usa uma expressão muito interessante no livro, na carta aos Efésios, quando ele diz que a igreja foi tornada acima, foi colocada acima dos principados. Deus, ele coloca a sua igreja, não é que os principados, os governos, as nações veem a igreja assim. Deus vê assim, e ele de fato a colocou nessa posição, porque ela é aquela que mostra a multiforme sabedoria de Deus. E isso, irmãos, deve ter tido um impacto muito grande para aqueles nossos irmãos sofredores, e quer-se que tenha um impacto sobre a nossa vida, a maneira como nós nos conduzimos. Nós não deveríamos ser tímidos. Por isso que ousadia é um termo muito apropriado para os crentes. O que eles pensam que são? Eles são reis. Eles são sacerdotes. Eles estão exercendo a função deles, mesmo que eles estejam sendo perseguidos. Porque ele não está dizendo assim, quando estiver tudo bem, vai lá e fale. Ele está dizendo, vocês já são. Vocês têm que manter o testemunho de vocês, mesmo em meio às dores da perseguição, mesmo em meio ao cancelamento público, mesmo em meio à rejeição pública. É para isso que Deus nos chama, irmãos. Pense numa sociedade como a nossa, que despreza, que menospreza, ignora, por exemplo, nós. Achando que nós somos um bando de gente que não tem o que fazer, gente pequena, de cabeça pequena, que tem que ficar gastando tempo com religião. Não. Eles que não entenderam. E nós não podemos cair nisso. Nós precisamos agir tal qual o reino e sacerdote. Mesmo que nós não tenhamos espaço público. Nós devemos fazer isso de todo jeito. É nosso papel. A segunda parte do texto mostra que a Trindade é a fonte da graça e da paz, então, da Igreja de Cristo. A autoridade do Rei, do Filho e o domínio soberano do Pai sobre toda a história fundamentam a graça e a paz concedidas à Igreja, ao povo de Deus, e acabam resultando também na exaltação da glória do próprio Pai. Aqui, então, João fala da declaração a respeito da brevidade da segunda vinda de Jesus Cristo e dos seus resultados no mundo. Porque o texto diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então, ele está falando da brevidade da vinda de Cristo e o que isso causa. A primeira menção que nós vemos aqui, porque João faz duas citações do Antigo Testamento, a primeira é de Daniel 7, quando fala da entronização do Filho do Homem sobre as nações. O capítulo 7 mostra essa visão que Daniel teve durante as noites. Ali, Daniel então fala do reino do Messias recebido do ancião de dias, que é Deus, Pai. E é descrito em termos de extensão e eternidade. O reino desse Filho do Homem que recebe o governo do ancião de dias é um reino eterno. E é um reino que se espalha a todas as nações. Ele está lembrando disso aqui. João vê Daniel 7, então, como cumprido quando Cristo subiu ao céu e foi colocado ou se assentou à destra do Pai nas alturas, depois da sua ressurreição. Ainda assim, resta uma consumação desse reino. É um reino que está sendo implementado, que está sendo praticado, mas ele não se consumou, ele não terminou, ele não fechou. Isso acontecerá quando? Eis que vem com as nuvens, quando ele vier na segunda vez. A segunda passagem que nós vemos aí, referida por João, é Zacarias 12, que profetiza o lamento daqueles que olham para o traspassado, aquele que foi perfurado, Jesus. O contexto de Zacarias fala do livramento de Jerusalém e do derramamento do Espírito. Então, lá no livro de Zacarias, capítulo 12, que está falando primeiramente desse texto aqui que João faz referência, fala-se, por exemplo, do livramento de Jerusalém e do derramamento do Espírito. Lá, o pastor rejeitado é identificado com o próprio Senhor. Então, esse que
que liberta e derrama o Espírito, era o pastor que foi rejeitado. Zacarias profetiza que o povo rejeitaria o Senhor, o pastor, e feriria o bom pastor, mas o Espírito Santo os levaria ao lamento. Esse lamento relembraria o lamento dos egípcios, quando perderam os primogênitos, lá na última praga. Então, isso tudo lá em Zacarias, capítulo 11 e 12. Mas agora é o primogênito de Israel, Jesus Cristo, que morre. Então, a questão que permanece, porém, é que lamento é esse? Porque os estudiosos, eles divergem sobre que lamento é esse. É um lamento de remorso ou é um lamento de arrependimento? Alguns entendem que é um lamento de arrependimento, como se dissesse que quando Cristo voltar, algumas pessoas vão se arrepender ali no ato e, portanto, se arrependeram, serão salvos. Outros acreditam que, na verdade, está se falando de um remorso, de uma consciência pesada, porque aquele que eles perfuraram na cruz volta nada menos como o rei de toda a terra. Como é que não vai lamentar? No livro de Apocalipse, é muito mais comum que nós vejamos o lamento não como um arrependimento, mas como um terror. É muito comum no livro de Apocalipse nós vemos esse lamento. Então seria estranho que aqueles que, por exemplo, mataram Jesus Cristo na sua primeira vinda, estivessem agora ressuscitados na sua segunda vinda, porque eles já estariam ressuscitados, arrependidos para a salvação. Seria estranho que depois do arrependimento tivesse uma condição de arrependimento e, portanto, de salvação. É agora. O tempo é agora. Morreu, vai se encontrar com o Senhor, ressuscita para o juízo final. Mas acabou. Então seria estranho dizer que esse lamento seria para o arrependimento. O que mais parece ser é que é um tipo de remorso e terror por causa da vinda daquele que foi morto por eles. Mas é para deixar claro, de todo modo, irmãos, que todos estarão lá quando Cristo voltar. Em seus ensinos, por exemplo, lá no Mateus 24, nós vemos Jesus dizer assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ao que tudo indica, então, esse lamento aqui, sobre o qual João fala, lembrando de Zacarias capítulo 12, é um lamento de remorso e não de arrependimento para a salvação. Por fim, no versículo 8, João fala de quem garante, afinal de contas, todas as coisas sobre o que João falou até aqui. O Deus poderoso e eterno. Porque o propósito de João aqui é enfatizar a soberania de Deus sobre a história. Ele quer deixar claro que o que ele vai falar tem como pano de fundo maior o Deus Todo-Poderoso que manda em todas as coisas e governa tudo. Afinal, somente por causa da realidade de um Deus onipotente é que essa afirmação confiante sobre a consumação da história pode ser feita. Não faria sentido João falar que ele levaria a cabo a sua história e terminaria todas as coisas, consumaria todas as coisas, se ele não fosse governante. Ele tinha que esperar um momento ideal. Ele tinha que esperar um momento de brecha para ele poder entrar. E não, de maneira nenhuma. Aqui com alfa e ômega é uma figura de linguagem que fala dos opostos. É como se nós disséssemos hoje, ele é o A de A a Z. Ele é de ponta a ponta. E ele sendo o A a Z, ou o alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a última letra do alfabeto grego, ele está dizendo que tudo entre esses dois opostos a ele pertence. Ele é o alfa e o ômega da história. Ele está no começo, no meio e no fim, e governa toda a história. Ele é o Senhor de tudo, do passado, do presente e do futuro. Aquele que era, portanto, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Como é que você não vai se deixar afetar e levar, crente como é, pelo fato de você servir um Deus Todo-Poderoso? Isso deveria nos conferir esperança. Isso mesmo em momentos difíceis. Isso deveria nos conferir graça, misericórdia. Nós não servimos ninguém que não seja o Todo-Poderoso. Nós não servimos nós servimos o Deus que é o Deus de toda a história. Por isso nós concluímos aqui, irmãos, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele promove a transformação real e integral, porque Deus se envolve conosco, ele nos aborda de um jeito que afeta a nossa maneira, que aquece o nosso coração, mesmo nas piores situações.
Ele resgata pecadores do poder do pecado por meio do amor de Deus. Ele manifesta a sua redenção através de sangue derramado que redime todos os crentes. E ele concede uma nova identidade e posição para o povo de Deus, torna eles sacerdotes, reino. Essa é a obra da ação e ação da Trindade, irmãos. Deus está envolvido nisso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele concede graça para perseverarmos em paz em meio às tribulações, formando uma igreja viva, fiel, consagrada e triunfante, mesmo que em meio a sofrimentos, e isso tudo para a glória eterna de nosso Deus. E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, irmãos?